Com muita alegria, como sempre nós clamamos ao Senhor, amém? Nós vivemos uma vida de dependência do Senhor e até o respirar que estamos respirando hoje é do Senhor. Então que você possa cantar ao Senhor com alegria, com esse entendimento, amém? Olá, boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui para poder compartilhar a Palavra de Deus. Ou seja, nós vamos ministrar naquilo que Deus tem colocado no nosso coração, principalmente nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando. Acredito que você não é diferentemente de mim, que nunca experimentou na vida
uma situação tão difícil, tão complicada e tão desafiadora como esta que nós estamos enfrentando. Louvamos a Deus porque nós temos a palavra dele que conforta os nossos corações diante destas adversidades que nós estamos enfrentando. E falando na palavra de Deus, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago. Nós vamos ler em Tiago capítulo 2, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 26. Ou seja, Tiago capítulo 2, versículo 12 a versículo 26. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas, se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé e não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode ajudar alguém ou salvar alguém? Se um irmão ou irmã necessitar de alimento e de roupa, e vocês disserem, até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas se não lhe derem alimento nem roupa, em que isto ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar. Uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você diz crer em um único Deus? Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado, Abraão, foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas. E, assim, as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele foi até chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago está nos escrevendo para mostrar-nos a importância de aliarmos a questão da fé com a questão daquilo que nós realizamos. Ou seja, no versículo de número 12, ele diz: portanto, em tudo o que disserem e fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei que os liberta. É importante entendermos a maneira como o Espírito Santo levou a Tiago a escrever. A maneira, a ordem das informações. Então ele está dizendo, ele começa com a seguinte palavra, portanto, ou seja, em resumo, diante de tudo aquilo que eu falei anteriormente, o que vocês precisam entender é que o que disserem e fazerem, ou seja, o que eu faço, precisa estar aliado àquilo que eu acredito, àquilo que eu penso, àquilo que eu tenho em mente, àquilo que eu realizo. Do contrário, serão apenas palavras vazias, destoadas das ações. E este é o grande ponto a nós entendemos, principalmente nesta pandemia que nós estamos enfrentando. Não adianta nada nós falarmos, mas nós não agirmos enquanto igreja.
Geralmente, então, falamos aquilo que acreditamos. Isto é fé. Olha um exemplo básico. No passado, eu acredito que você provavelmente tinha aquele receio de deixar os chinelos na sua casa virados com a sola para cima. Nós acreditávamos que isto estaria agourando a vida dos nossos pais. E aí, consequentemente, nós corríamos a desvirar esses chinelos. Ou seja, a fé era aquilo que nós acreditávamos. O fato de nós desvirarmos os chinelos é justamente a ação impregnada da crença que nós trazíamos. Colocamos então força naquilo que nós acreditamos. Se nós acreditamos que a palavra de Deus, ela é o nosso bálsamo, ela é o nosso esteio, ela é a bússola norteadora da nossa vida, nós precisamos, através das nossas atitudes, demonstrar nisto que nós acreditamos. Do contrário, nós seremos facilmente levados para qualquer lugar. As pessoas à nossa volta não irão acreditar que nós estamos em paz diante destas dificuldades, porque nós cremos que maior que estas dificuldades é o Senhor que conhece estas dificuldades. Tiago chama a atenção para o julgamento final diante do trono branco, ou seja, a lei que liberta. Ele está dizendo, portanto, em tudo o que disserem e fizerem, lembre-se que serão julgados pela lei que os libertam. Ou seja, hoje Jesus está como nosso advogado. Tudo que nós fizermos de errado, tudo aquilo que cometemos de pecado, havendo arrependimento e confissão, nós somos perdoados. Mas chegará um dia em que Jesus deixará esta posição de advogado e se apresentará como justo juiz diante do trono branco. Neste momento não há mais quem nos defenda. Se nós não aceitarmos a Jesus, se nós não estivermos ligados nele, infelizmente nós passaremos a eternidade longe do nosso Pai. E aí vem essa responsabilidade daquilo que nós falamos, daquilo que nós realizamos, daquilo que nós exteriorizamos através das nossas atitudes, através das nossas ações. Este é o ponto importante para compreendermos. No versículo de número 13, Tiago continua dizendo: não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas, se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Ou seja, nós temos o hábito de, quando erramos, queremos a graça de Deus, queremos o perdão do Senhor, queremos a misericórdia do Senhor. Mas quando é para com o outro, aí sim nós requeremos a justiça divina. Isso demonstra a nossa dificuldade de agirmos com misericórdia quando nós queremos misericórdia sobre as nossas vidas. E ele está dizendo que a misericórdia ela é demonstrada quando nós fizermos as nossas atitudes pautadas naquilo que nós acreditamos, pautadas naquilo que a palavra de Deus ensina, pautado naquilo que nós procuramos vivenciar. E esta vivência precisa estar atrelada, precisa estar unida àquilo que nós falamos. Do contrário, nós poderemos até convencer as pessoas, mas nós não iremos conseguir persuadir essas pessoas daquilo que nós estamos falando e principalmente vivendo. O que demonstra então a misericórdia? A misericórdia demonstra quando nós formos misericordiosos com as pessoas que estão à nossa volta. E como que nós podemos demonstrar essa misericórdia no momento de pandemia que nós estamos vivendo? Orando com essas pessoas, visitando essas pessoas de uma forma virtual, através do computador, através de telefone. Existem maneiras de nós estarmos conectados com as pessoas, mesmo estando separados fisicamente, motivo pelo qual este vídeo está sendo gravado, essa mensagem está sendo enviada para você. Você provavelmente está recebendo através desta tecnologia que está à nossa disposição.
Nós também podemos demonstrar misericórdia ao sabermos que alguém que está no grupo de risco não pode sair de casa, nós nos oferecemos para sair, para ir ao mercado para essa pessoa, para ir à farmácia para essa pessoa. Aí nós estamos demonstrando a misericórdia. Nós demonstramos misericórdia quando nós disponibilizamos o nosso telefone para aquele que porventura estiver passando necessidade de alimento ou qualquer outra necessidade, possa entrar em contato conosco e nós ajudarmos essas pessoas. Aí sim, nós estamos demonstrando a misericórdia. Misericórdia nada mais é que o sentimento de compaixão, de sentir-se assim afetado pela necessidade alheia. Essa é a função, o conceito de misericórdia. Misericórdia, então, é um sentimento de dor, de solidariedade com relação a quem sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, ou seja, compaixão, é piedade. Nós somos muito rápidos em julgar as pessoas, nós somos muito rápidos em apontar o dedo para essas pessoas. Carecemos ser um pouco mais misericordiosos, demonstrar a misericórdia através das nossas atitudes e não somente através da nossa fala. No versículo de número 14, Tiago continua nos alertando e nos ensinando. De que adianta, irmãos, dizerem que têm fé e se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Amados, como que nós iremos salvar alguém através da nossa fala se não demonstrarmos para com as pessoas ações voltadas por aquilo que nós falamos? Jesus Cristo mesmo disse: olha, quando vocês visitarem os órfãos, quando vocês forem até os hospitais, quando vocês estenderem as mãos aos necessitados, quando vocês conversarem com as pessoas, vocês estarão servindo a mim. É como se vocês estivessem fazendo isso a mim. Olha só como que Jesus nos alerta, como que Ele chama a nossa atenção para aquilo que nós estamos vivendo nos últimos tempos, amados. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos capacite a exteriorizar essa misericórdia divina através das nossas ações, vez que a igreja é a mão visível de um Deus invisível. Como nós podemos falar que nós amamos a Deus se nós não amamos o nosso irmão que está aqui do nosso lado passando necessidade? E irmão, no sentido lato da palavra, não necessariamente aquele que comunga com a minha fé, mas principalmente aquele que não comunga com a minha fé, a fim de que a minha fé, exteriorizada nas minhas ações, possa salvar aquela vida. É isto que Tiago está falando. A fé baseada em palavras, sem ação, ela é morta, de nada serve, ela é inútil. Mas quando a fé, alicerçada no que eu acredito, exteriorizada em ações, esta fé pode salvar uma vida. É o que Tiago está nos ensinando. Nós queremos tanta salvação, mas nossa salvação muitas vezes que ansiamos é da boca para fora. Por quê? Porque através das nossas ações e das nossas atitudes nada é feito, porque essa mudança ainda não ocorreu aqui dentro. Quando esta mudança acontecer internamente, quando eu compreender o motivo pelo qual nós estamos aqui, aí sim as coisas farão diferença. Ontem, vocês sabem, o nosso irmão Alex retornou para casa. Eu fiquei muito triste com essa partida do Alex, porque no final dos cultos ele me procurava, sempre com aquele jeito risonho, sempre muito simples, muito tranquilo, sempre brincalhão. E agora nós não teremos mais o Alex. Mas uma coisa alegra o meu coração, é de através da minha fé acreditar que Alex está com o Senhor. E quando nós olhamos as redes sociais dele, lá estava escrito: Alex, intercessor. Ou seja, aquele rapaz, ele era um intercessor não somente da boca para fora, mas através das orações dele. Ele mantinha viva a esperança de muitas pessoas, porque através da oração dele, muitas respostas chegaram até essas pessoas.
E o que nós estamos fazendo? A pergunta é esta: o que nós estamos fazendo? Porque um dia, semelhantemente a Alex, nós estaremos retornando para casa. E o que as pessoas falarão a nosso respeito? O que nós estamos fazendo com aquilo que de mais precioso o Senhor nos concedeu, que é o dom gratuito da vida? Então cabe a nós entendermos isso e buscarmos: Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Em determinado momento os discípulos chegaram para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Por quê, amados? Porque a fé, muito pequena, ainda que seja, ela consegue transformar a realidade. Hoje de manhã, enquanto eu orava, lembrei-me de uma situação quando o Senhor parou o tempo, parou o sol por conta de uma batalha que Josué enfrentava. Isso aos nossos olhos é difícil de entendermos, é difícil de tentarmos compreender, porque a nossa mente é muito pequena. Mas quando nós adentramos a palavra do Senhor, quando nós entendemos o que vem a ser a fé, aí nós podemos entender que Josué poderia muito bem falar várias e várias vezes: ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Por quê? Porque a fé dele era exteriorizada naquilo que ele acreditava e ele via, ele experimentava os milagres do Senhor. E na atualidade não é difícil nós buscarmos experimentar a alegria do Senhor, de experimentarmos as fortalezas, a força que o Senhor nos dá, de sermos essa fortaleza. Vês que a palavra de Deus diz que em relação à igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós vemos que mesmo diante dessa dificuldade toda, irmãos nossos retornando para casa, Deus continua sendo Deus. O Senhor continua sendo o Senhor sobre as nossas vidas, sobre este mundo, sobre o universo o qual Ele criou. Então cabe a nós buscarmos em Deus: Senhor, ajuda-nos, Senhor, aumenta a nossa fé, a fim de que a nossa fé maior possamos exteriorizar mais e mais aquilo que nós acreditamos, através das nossas ações. E ele ainda continua falando, Tiago, sobre um comportamento equivocado. Fé sem obras é morta. E ele traz a seguinte analogia: semelhantemente a um corpo sem vida, é a fé sem obras. E por 3 vezes, neste pequeno trecho da Bíblia, por 3 vezes, Tiago chama-nos a atenção dizendo que a fé sem obra é morta, que a fé sem obra é inútil. E se ele, em um pequeno espaço descrito, por 3 vezes mencionou esta importância da fé com obras, e ademais com boas obras, é porque o assunto merece atenção. É porque o assunto merece atenção. Mais uma vez, é porque o assunto merece a nossa atenção. Então que nós voltemos mesmo a prestarmos atenção naquilo que nós estamos enfrentando, naquilo que nós estamos vivendo, nisto tudo que os nossos olhos mostram. Mas mais que isso, acreditarmos que Deus está no controle de tudo que nós estamos fazendo. Não simplesmente naquilo que os nossos olhos veem, mas principalmente naquilo que o nosso coração acredita. O dever da conduta prudente, então, ela inclui as palavras como ações. Ambas as coisas devem visar o benefício dos nossos semelhantes, e não o seu detrimento, não a sua destruição, visando o quê? A glória de Deus. Paulo vai dizer que comamos ou bebamos, façamos para a glória de Deus. Comer, beber são ações externas. Isso nós precisamos compreender. E voltarmos a nossa atenção ao Senhor. Porque é dele que vem o socorro. O salmista diz: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Ele mesmo, o salmista, responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não é possível que um Deus majestoso, conforme o que nós cremos, e conforme a própria palavra dele revela, que criou os céus e a terra,
na visão do salmista. Mas hoje nós podemos ter a visão ampliada e compreendemos que criou o universo possa, em pleno século XXI, no ano 2021, ter as suas forças minguadas. O salmista também diz que o guarda de Sião não cochila, ou seja, ele está atento o tempo todo para as nossas necessidades. Então cabe a nós buscarmos em Deus: Senhor, ajuda-nos, Senhor. Refresca-nos a memória, Deus. Traz à tona as experiências que nós já passamos com o Senhor. Mostra-nos, Deus, que o nosso coração está batendo. Mostra-nos, Senhor, lembra-nos, Deus, que estamos respirando. Ó Deus, que tivemos o alimento hoje, o vestuário para cobrir a nossa nudez, o teto para abrigarmos das intempéries. Ó Senhor, ajuda-nos a agradecer a Ti, mostrando, Senhor, às pessoas que estão à nossa volta, que nós estamos aqui para servi-las. Teu Filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio para servir e não para ser servido. O exemplo Ele nos deu. O exemplo Ele nos deu. E aí Tiago ainda traz 2 exemplos. Por quê? Porque é a forma didática dele escrever, é a forma dele ensinar com maior propriedade. Ele cita a situação de Abraão. Olha só, o filho da promessa. Ele creu. E, amados, é uma coisa maravilhosa, que lá no livro de Hebreus vai falar que Abraão, ele creu que Deus podia ressuscitar Isaac. Então por isso que ele ofereceu em sacrifício. E uma das passagens mais lindas que eu vejo é quando o menino, subindo junto com Abraão, pergunta: pai, para onde nós estamos indo? Ele fala: nós iremos oferecer o sacrifício. E aí ele diz para as pessoas que estavam com eles: eu subirei com o menino e nós voltaremos. Ou seja, ele tinha convicção de que ele subiria para oferecer sacrifício ao Senhor e ele voltaria com Isaac. E aí, no decorrer da jornada, Isaac fala para ele: pai, o Senhor disse que nós vamos oferecer o sacrifício, eu vejo a lenha, eu vejo o cutelo, que era a ferramenta que ele usava para degolar ali o novilho. Mas onde está o novilho? E aí Abraão diz: o Senhor proverá. Que nós possamos compreender que o Senhor vai prover toda e qualquer necessidade nossa. Mesmo nesses dias de dificuldades, nessas lutas que nós estamos enfrentando, o Senhor continua sendo Deus. Ele nos guarda, Ele nos protege. Que a nossa percepção do Senhor possa ser aumentada nestes dias. Semelhantemente ao que Tiago diz com relação a Abraão, ele também traz a situação de Raabe, uma prostituta. Aí a gente pensa: nossa, mas por que a palavra de Deus não traz só as pessoas certinhas, santinhas, lindas, maravilhosas? Porque a palavra de Deus, ela foi escrita para mim e para você. Homens e mulheres pecadores. Por isso que a palavra de Deus, ela é escrita e ela transforma vidas. Raabe, então, ela era uma prostituta. E quando os espias foram espiar a terra, ela escondeu aqueles 2 homens e os fez descer e sair daquela cidade por um caminho. Então isso demonstra o quê? Que primeiro ela acreditou naquilo que os espias estavam lhe contando. E através dessa crença, ela fez o quê? A atitude dela foi de escondê-los, de guardá-los, de livrá-los daquele perigo que as pessoas estavam tentando tirar-lhes da vida naquele local. Então Tiago traz 2 personagens bíblicos. E o mais interessante da história é que Raabe vai se tornar uma das pessoas na genealogia de Cristo. Nossa, Jesus tem uma prostituta na sua genealogia, na sua história genealógica? Sim, ele tem. Por quê? Porque a igreja é como um hospital para os feridos. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os enfermos, ele mesmo disse. Então é importante nós compreendermos esse processo e pedirmos para o Senhor: ajuda-nos, Senhor, a semelhantemente a Abraão e Raabe, colocar a nossa fé em ação, a fim de que a nossa fé em ação possa salvar vidas.
Feche seus olhos. Amado Deus e glorioso Pai, mais uma vez, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, estamos compartilhando a Tua palavra. Palavra que transforma, palavra viva e eficaz. Ó Deus, obrigado pelas redes sociais, obrigado, Senhor, pela tecnologia através da qual nós podemos chegar até onde fisicamente nós não podemos neste momento de dificuldade, neste momento de distanciamento social. Pedimos que o Senhor possa abreviar esses dias, que o Senhor possa enviar a cura para este mal que nos assola, que o Senhor possa potencializar os recursos humanos, os insumos que estão sendo utilizados nos hospitais, os aparelhos, Pai. Oramos, Deus, através da nossa fé, por meio de Jesus Cristo, para que o Senhor possa fortalecer os enfermeiros, os médicos, as pessoas que estão na linha de frente. Ó Deus, renova as forças de cada um deles, Pai. Enquanto igreja, nós intercedemos, nós oramos, nós clamamos, suplicamos, reconhecemos nossa dependência do Senhor, do Senhor. Ministra, Deus, a essas pessoas. Ministra, Senhor, aos nossos corações. Enche-nos de fé, fortalece-nos, Deus. Ajuda-nos a manter a nossa mente alicerçada em Cristo Jesus, Pai. Nós te pedimos, crendo no poder da oração. Crendo, Pai, porque a Tua palavra nos ensina, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós não somos justos por nós mesmos, mas somos justificados pelo sangue de Cristo vertido naquela cruz do Calvário. E é nesse nome, Pai, o nome sobre todo nome, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
suas mãos ao Senhor e cante. Oh, seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Mais uma vez confiando, Confiando em nosso Deus, em seu eterno e em seu eterno amor. não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Essa é a fé que nós temos no Senhor, amém? Nós não seremos abalados por coisa alguma.